Mãe preta, mãe preta, onde é que estás agora? Tua morada é tão longe, é bem pertinho de Angola. Mãe preta, onde é que estás agora? Boa tarde, gente. Obrigada a todas pela presença, sejam bem-vindas. Essa é a terceira roda de conversa que a gente está fazendo pelo Pavão Cultural, como uma atividade que é paralela à exposição que está acontecendo agora no espaço, que é a Mãe Preta. Meu nome é Laura, eu vou mediar hoje a roda de conversa. Vou apresentar um pouco o Pavão. O Pavão Cultural é um espaço em Campinas, recebe exposições, e a exposição atual é a Mãe Preta, que ela veio a convite do Festival École Florence. Essa exposição ela está, infelizmente, com a visitação suspensa durante a fase vermelha da Covid-19 aqui em Campinas, mas ela pode ser acessada parcialmente tanto pelo site do Festival do École Florence, site da Mãe Preta, que a gente vai deixar aqui no chat o link, e também nas redes sociais do Pavão, no site do pavãocultural.org. E assim que a gente ainda não tem previsão de reabertura da exposição, mas assim que for possível abrir, a gente fará a comunicação pelos nossos meios sociais. O tema da conversa de hoje é modos de viver na pandemia, ou a pandemia. Essa conversa será gravada e disponibilizada em nosso YouTube posteriormente. Portanto, se alguém tiver alguma questão ou incômodo quanto à imagem, pode ficar à vontade para fechar a câmera. Eu vou apresentar aqui as nossas convidadas. A doutora Alessandra Ribeiro é historiadora e urbanista pela PUC Campinas. Teve seus estudos voltados para a matriz africana, territórios, memória e representação, são temas que interessam a ela. Casa de Cultura Fazenda Roseira, mestre da comunidade João Godito Ribeiro, em Campinas, santo umbandista, coordenadora da pós-graduação em Matriz Africana Lato Sensu pela FASAMAR Univida e consultora especializada em estudos sobre gestão cultural de espaços partilhados e patrimônio cultural imaterial. Alessandra foi a primeira mulher negra candidata à Prefeitura de Campinas no ano de 2020. Jaqueline Rios Santos é preta, tem 34 anos, e é mãe da Tayla e da Rebeca. A Jaqueline é do lar e mora na Vila Soma, em Sumaré, uma comunidade em desenvolvimento onde atua como agente popular voluntária. Nilvanda Sena, ou Nil Sena, ela é uma jovem mestra griot, promotora legal popular, dramaturga, compositora, folclorista, capoeirista, massoterapeuta intuitiva e reikiana, graduanda em pedagogia pela PUC Campinas, servidora pública municipal da Secretaria de Saúde de Campinas, em São Paulo, como agente comunitária de saúde. Ela é mãe da Luzia Beija-Flor e do Francisco da Mata. Fundadora do grupo A Cantante de la Trinidad e sus hijos, o qual compõe com seus filhos. Infelizmente, nós não teremos a presença da Jaqueline hoje. Hoje, um pouco mais cedo, ela me contatou dizendo que teria problemas técnicos e não poderia estar presente aqui conosco. Mas, independente, a gente achou importante apresentá-la para ficar o registro, né? Então, eu vou pedir para a Alessandra começar. Alessandra, a palavra é sua. Olá, boa tarde a todas, todos e todes. Abençoe os meus mais velhos, aos meus mais jovens. Com muita alegria que eu participo dessa atividade do Pavão Cultural. Estou aqui hoje na Fazenda Roseira. Nós aqui estamos em lockdown, mas estamos há mais de 68 dias em vigília aqui no espaço, né? Eu escolhi esse espaço aqui
com esse presente que essa parceria com a Patrícia Isabel trouxe para nossa casa, junto com a exposição Écoles Furlan, de deixar essas mulheres guerreiras ancestrais aqui. Então, escolhi esse cenário para que a gente pudesse papear um pouco hoje e trocar um pouco dessas nossas sensações, percepções, sentidos frente à pandemia. Eu quero deixar um abraço carinhoso à Isabel, que está aqui, Tereza, a você que está mediando a mesa, a querida Nilcena, que é uma amiga de grande caminhada aqui em Campinas, e a Jaqueline, que eu não conheço, mas desejo que ela esteja bem com a família dela, né? Apesar de tantos desafios que a gente está. E hoje é quinta-feira, né? E na quinta-feira, dentro da mitologia africana, de nós que cultuamos a ancestralidade, é um dia reverenciado ao Xóssi. O Xóssi é o orixá que coordena as matas, os animais, né? E eu, como mãe de santo umbandista e também muito devota de Cabocla Jurema, quero começar a minha fala cantando para Jurema, que quem me inspira, quem me ensina a lidar com as ervas. Jureme, Jurema, suas faixas caem feiteira Jurema, dentro desse conga, o Jurema, Jureme, Jurema, suas faixas caem feiteira Jurema, dentro desse conga. Salve São Jorge Guerreiro, salve São Sebastião, salve o povo já Jurema, para a nossa proteção. Ô Jurema, Jureme, Jurema, suas faixas caem feiteira Jurema, dentro desse conga, Jurema, Jureme, Jurema, suas faixas caem feiteira Jurema, dentro desse conga. Salve os caboclos, salve os povos indígenas, salve toda a nossa ancestralidade que nos guia, nos fortalece, nos faz resistir, nos reinventarmos em momentos como esse de hoje. Escolhi algumas ervas para compartilhar com vocês. Eu sou Alessandra Ribeiro, né? Nunca fui uma herveira ou planteira. Dentro dos meus aprendizados cotidianos, a minha relação com as ervas, ela começa a partir das relações com o terreiro, sob a orientação espiritual na época da minha mãe, mas principalmente depois que a gente chega aqui na Roseira. Foi o desafio de chegar num espaço de uma área ambiental muito próxima e que as plantas têm um outro tempo, que a mata tem um outro tempo, e os bichos que aqui habitam também têm um outro tempo, que me levou, na minha vivência humana, a me reconectar com esse espaço. Porque é muito curioso, né? Nós que somos de comunidades periféricas urbanas, às vezes a gente fica tão vinculado com esse cotidiano de prédio, asfalto, que a gente acaba esquecendo um pouco dessa outra conexão. Eu sempre gostei de plantas, mais de plantas do que de bichos. Tanto que na minha casa eu não tenho nenhum animalzinho, só plantas. Mas mesmo essa relação com as plantas era muito mais no sentido afetivo, de ter visto a minha avó tendo muitas plantas do que compreender o ciclo das plantas e me conectar a elas e fazer delas uma parceira para fazer enfrentamento de dificuldade. Quem juntou isso na minha prática cotidiana foi efetivamente a minha chegada aqui na Fazenda Roseira nesses 12 anos, e foi esse meu preparo dos últimos anos de me tornar religiosa e ter que orientar as pessoas sobre o uso das ervas. Porque cada erva, né, tem uma essência, tem mais do que uma substância química, ela tem uma energia que carrega. E eu nunca fiz pessoalmente um estudo aprofundado, então já peço desculpa aos pesquisadores de ervas, caso tenha algum equívoco as minhas falas, mas tudo que direi aqui tem a ver com as minhas vivências ritualísticas e espirituais, no auxílio da manutenção do equilíbrio das pessoas, e não no sentido mais físico, no campo da pesquisa,
sobre os sentidos e as substâncias que cada planta escolhe. E todas as plantas que eu escolhi aqui para a gente compartilhar tem a ver com essas vivências aqui na roseira. Então, a primeira que eu escolhi, que quero falar um pouco, é o próprio café, né? A roseira é uma fazenda que é do século XIX, de 1830, que em 1920 teve uma grande reforma e que teve um período aqui que teve plantio de café. Dizem, né, segundo as pesquisas que a gente levantou, que teve grandes plantios de café aqui. Quando a gente chegou aqui não tinha mais senzala, não tinha mais as plantações, mas a gente ainda tem os pés de café aqui. Então, os pés de café aqui na roseira, mais do que a gente colher alguns grãos, tentar secá-los, torrá-los para que a gente consuma, tem esse sentido afetivo de uma ancestralidade de que passou por aqui, que deixou na área ambiental uma memória, um registro, né? Que são os nossos ancestrais que não fizeram o plantio desse café. Para o uso do nosso equilíbrio, a gente entende a energia da planta, né? Essas folhas de café, como energias de prosperidade e resistência. Então, o nosso uso no campo do equilíbrio, de enfrentamento à pandemia, com as folhas de café, é no sentido da prosperidade. É como a gente tenta se manter equilibrado, próspero, diante a tantas ausências, perdas e falhas. Eu acho que nunca foi tão visível o quanto a pandemia tem demonstrado que quem mais tem sido afetada por essa crise são as mulheres. E elas estão sendo afetadas materialmente também. São as mulheres que estão perdendo seu emprego, são as mulheres que têm tido acúmulos de tarefas, né, de mães, donas de casa, pesquisadoras, trabalhadoras. Somos nós, mulheres, que temos tido o desafio de cada vez mais gestar, né, e gerir o pouco recurso para o bem da nossa família, para o bem do nosso lar. E aí as folhas do café trazem para nós um pouco esse sentido. Então, a gente seca essas folhas e aí, às quintas-feiras ou às terças-feiras, com elas secas, a gente coloca junto com elas, com as folhas secas de café, pau de canela, cravo, e a gente defuma a casa, de dentro para fora e depois de fora para dentro. De dentro para fora, no sentido de que todos os cantos sejam tocados, mas também a gente defuma de fora para dentro, pedindo que essa prosperidade, que essa resistência, que essa possibilidade de se ressignificar diante a momentos tão difíceis esteja conosco no nosso lar. É um pouco o sentido que a folha de café traz para a gente. É óbvio que nem sempre é possível a gente ficar bem, né? Porque a gente vai ouvindo tantas notícias tristes e vai vendo tantas pessoas que a gente ama indo embora de perto e vai vendo que as perspectivas, né, de melhora não aparecem. E aí, às vezes, a gente se sente negativo, a gente se sente muito triste, a gente sente que a nossa energia vai lá embaixo, né? Ela cai lá embaixo, parece que falta alguma coisa para a gente subir a energia. Para isso, eu gosto muito da folha da Guiné. Tem umas histórias que contam que a folha da Guiné, na época da escravidão, ela era utilizada como a mansa senhor. A folha da Guiné é uma folha que a gente não usa para alimentos de modo geral. Eu não sei se alguma cultura usa, mas nos meus cotidianos, nas minhas experiências, eu nunca usei a folha da Guiné como tempero, mas a gente usa a folha da Guiné como uma planta de resistência e de defesa. Então, com a folha da Guiné, eu já gosto de trabalhar com ela cozida. A folha da Guiné é aquela planta que, quando eu estou muito triste, muito negativa, eu sinto que a minha energia dá uma queda, eu faço um chá de folhas da Guiné e me banho do pescoço para baixo, que ela é uma planta quente, diz que é uma planta quente, que são plantas de defesa, e que ela nos ajuda a dar essa quebrada, né, de ciclo negativo.
Então, a folha da planta da Guiné a gente usa aqui para isso, e aqui na Roseira também tem muito, e diziam antigamente que era chamada de Amansa Senhor, porque a folha da Guiné, né, as substâncias que a Guiné carregam, tomadas em doses homeopáticas, dizem que podem levar ao óbito. Nunca experimentei, não recomendo, mas aqui a gente usa para banho. A folha da Guiné, sempre para banho, para tirar essas negatividades. Uma outra planta que a gente encontrou aqui na Roseira, que eu gosto muito, que tem muito a ver com essa relação da Umbanda, né? A Umbanda é uma religião que ela é muito misturada, né? A junção de diversas filosofias religiosas. A Umbanda, na sua prática espiritual, ela cultua os ancestrais que já viveram aqui na Terra. Então, os pretos velhos seriam os africanos que foram escravizados, os caboclos seriam os indígenas, os diversos povos indígenas que aqui ainda habitam, os boiadeiros são os que eram os que faziam o trabalho no gado, mais no Nordeste, os baianos estão realmente associados aos povos da Bahia, que é onde foi a primeira capital do Brasil, os povos mais antigos. Então, as 7 linhas da Umbanda, elas estão muito ligadas, né, esse culto ancestral, a esses antepassados que viveram aqui nessa terra. E óbvio que, somado a esses ancestrais, tem o culto aos orixás, que é a influência, né, dos povos africanos, então Ogum, Xangô, Yansan, né, também permeiam esse nosso universo religioso. Tem o catolicismo, que é Cristo, Oxalá, como rei da Umbanda, né? É uma religião que tem muitos dos preceitos católicos. Então, amanhã, para nós, umbandistas, é um dia assim, de oração, é um dia de resguardo, porque essa influência do catolicismo também nos afeta, mas é uma religião que também tem um misticismo, que dialoga com os povos ciganos e com outras linhas, né, de acordo com a casa, diversas outras linhas. A gente diz que a Umbanda, essa união de banda, uma prática religiosa de cada casa, está muito vinculada, né, à forma que cada religioso se formou, que cada religioso foi preparado, não tem um modelo único. Gente, desculpa, porque eu estou aqui na Roseira, o povo é assim. Vê um tambor, já sai batendo. Então, cada casa tem uma forma de tocar, mas aqui a gente respeita e dialoga com todos. E uma planta que a gente encontrou aqui na Roseira, que passou a fazer muito parte do nosso currículo, é a mirra. A mirra é uma planta fria, é uma planta que acalma. Então, eu gosto de usar a mirra, não só porque ela me lembra, né, me traz a memória do presente dos Reis Magos, né? Um dos Reis Magos levou mirra para Jesus, mas porque é a planta que traz essa energia da calmaria. Mas ela é uma planta que traz a energia da calmaria, mas ela também contribui para a energia do centro. Então, quando eu tenho que estudar muito tempo, eu tenho que trabalhar a minha concentração, eu tenho que manter a minha frequência mais equilibrada, mais atenta, não no sentido de relaxar e dormir, mas no sentido de estar no eixo, atenta, focada. Eu gosto muito da mirra para isso. Manjericão também tem muita essa semelhança com a mirra. A manjericão, além de ser um excelente tempero, quanta energia, o manjericão é muito próximo da mirra. Para ter foco, eu tenho que procurar emprego, eu tenho que mandar um currículo. Eu gosto também da energia do manjericão, da mirra, porque ela traz isso. Essas plantas eu já gosto de trabalhar fria. Eu não gosto de trabalhar mirra, o manjericão já cozido. Então, como que a gente faz aqui? A gente tira essas folhinhas, né? Aproveita o galinho também, e aí a gente macera, como se fosse lavar roupa, sabe? Na mão, a gente macera e deixa a água bem verdinha. Aí a gente acrescenta mais ou menos 1 litro d'água, depende de quantas pessoas vão tomar o banho. E eu gosto muito de números ímpares para banhos e para encantamento. Ou 1, ou 3, ou 5. Então, se eu vou trabalhar, por exemplo, uma planta de defesa como a Guiné, ou eu vou usar só a Guiné,
Ou eu vou usar, de repente, um sal grosso, que eu posso misturar com esse banho cozido da Guiné, e uma palha de alho. Sabe a palhinha de alho? Que a gente vai, descasca o alho e joga fora? Quando eu estou muito negativa, eu misturo ainda palha de alho e sal grosso. É um banho de descarrego, assim, é bom para tomar para dormir, porque depois que tomar esse banho, não vai sobrar nada de energia, tomar e pum, tombar. Mas ajuda a ter esse processo de limpeza real de energia. Já a mirra, posso usar ela sozinha, posso usar mirra, manjericão e alfazema, posso usar mirra, alfazema e cidreira, que são plantas frias que trazem um pouco essa energia de movimento, concentração, mas são frescas. E aí, sempre cruas. Eu macero para fazer banho, também deixo descansar, acrescento água. E aí eu tomo aquele banho logo cedo e já vou para a luta. Vou escrever projeto, vou escrever artigo, vou usar minha criatividade para fazer algum trabalho, vou inventar alguma coisa para gerar movimento, para não deixar a peteca cair. Gosto muito da mirra, fora dessa memória afetiva que ela me trouxe desde que eu cheguei aqui na Roseira, que é um presente que Cristo ganhou no seu nascimento. E aí eu tento trazer também essa energia no nosso dia a dia. Gente, eu não sei quanto tempo eu tenho, então quando faltar 10 minutos, me fala, tá bom? Alessandra, eu posso só contar, porque você está falando das plantas, e eu, claro que uma das obras novas, a obra mais recente da exposição Ampreta, fui muito feliz de ver as heroínas aí, quer dizer, uma heroína, né, entre tantas, né, você em primeiro plano e as ancestrais no pano fundo. Que emoção, que maravilha, muito grata de poder proporcionar esse fundo. Aí eu botei no meu fundo a obra que vocês fizeram, né, a Modos de Curar, né, que foi uma oficina de cenotipia, quer dizer, uma técnica antiga, né, analógica de revelação fotográfica, né, com química e a luz do sol, né. E aqui atrás de mim, vocês podem ver as plantas que a Alessandra está descrevendo, estão aqui. Vocês, a Alessandra, junto com tanta gente, né, participou da oficina, e cada um trouxe uma erva, né, para eternizar nessa obra Modos de Curar, um herbário ancestral, né. Foi muito emocionante quando a gente estava fazendo a pesquisa para Campinas, de ver na página da Fazenda Roseira, né, esse herbário, né, esse conhecimento das plantas, e também a história da fazenda também, né, do passado do café, e trazer, transmutar o café como planta de cura também, né, não só como planta de trabalho e mercadoria, como planta de cura, que está aqui na obra também. Eu fiquei tão feliz e eternamente grata de poder ter essa evidência, esse registro, né, não só da memória, mas das próprias ervas, nas mãos de vocês, né, nesse conhecimento poder ser passado para as pessoas que visitam a exposição e nas futuras exposições também, né. Então só queria deixar isso registrado. Muito obrigada. Ai, obrigada, viu, Isabel, de colocar essa exposição aí no fundo, porque ela ficou emocionantemente linda. Porque como a gente está aqui no cotidiano, né, e as plantas estão no seu habitat, a gente conversa, dialoga com elas, mas quando elas têm a possibilidade de serem eternizadas numa obra, a gente vê que esses sentidos, esses modos, eles podem ganhar outras dimensões. Então, muito obrigada a vocês também por nos lembrarem disso, porque às vezes está tudo tão misturado no dia a dia que a gente quase esquece esse presente que a gente tem, né? E aí, falando dessa parte mais difícil, que é da cura, das doenças, uma outra planta que a gente tem aqui é essa roxinha, que tem nos ajudado muito nesse momento. Muito, porque a gente está com muita dificuldade de ir ao médico, muita dificuldade de comprar remédio mesmo, por conta do preço. E é a penicilina. A penicilina, ela é um antibiótico natural e que a gente tem aqui. Inclusive, o nosso cachorro, o Ricardo, acabou brigando com o gato, veja bem. Ele brigou com o gato bateu nele, ele bateu no gato, foi um bololô.
e ele ficou adoecido e a gente não conseguiu o veterinário para vir aqui. E ele é um cachorro que chegou aqui adulto, né? E ele é uma mistura de vários tipos de cachorro, e ele é muito bravo. Então, ele é um cachorro que, desde que ele chegou aqui, a gente pactuou o amor e o respeito para lidar com ele. Quando ele não quer uma coisa, a gente sabe que é melhor não insistir, porque ele é capaz de nos atacar para defender o direito dele de não fazer aquilo. Entendendo esse temperamento muito forte do animal, mas o amor que a gente tem por ele, uma forma que a gente tem o curado aqui, no dia a dia, a gente tirou a água dele, estamos o tratando com penicilina e que bom, ele já está bem melhor na briga que ele teve com o gato, até a gente conseguir que ele se acalme nas dores também, o veterinário fazer um olhar mais clínico. Então, a penicilina tem nos ajudado muito. Então, aquela febrinha, sabe? Aquela febrinha que a gente não sabe bem ainda o que é, para quando a gente não quer tomar um medicamento, aquele resfriadinho na hora de fazer um medicamento, como um xarope natural, a gente sempre acrescenta uma folhinha, 3 folhinhas de penicilina. E no caso como esse, né, que a gente sentiu que ele ficou com a garganta meio inflamada por conta da briga com o gato, a gente fez chá de penicilina, e é chá mesmo, folhas, coa, e a gente trocou a água dele para auxiliar esse combate, né, com a penicilina. Ela ajuda muito no nosso cotidiano. Óbvio que nada substitui o médico, gente, não está bem, vai no médico. Mas as coisas que a gente entende que são possíveis, fazer uma mediação com as ervas naturais, a gente faz. Xarope aqui, a gente usa folhinha de penicilina, dentinho de alho, casca de limão, gengibre, o açúcar derretido. A gente faz um xaropinho, né, natural com esses elementos que a gente vai pegando daqui, melissa, hortelã, a gente vai tacando tudo lá. E faz aquele chazinho natural. E a gente tem tomado bastante com esse tempo que esquenta e esfria, né? Uma outra folha que acho que chegou aqui para a gente, que para mim é nova, falam que é o hortelã gordo, hortelã. Tem vários nomes, a gente chama aqui de hortelã gordo. É uma qualidade de hortelã, mas que eu conhecia na época como melissa, mas claro para mim que é hortelã gordo. Para temperar peixe, agora na Semana Santa, para quem come só peixe, é delicioso, dá um sabor divino, principalmente para o peixe. No frango não gostei muito, mas no peixe ele arrasa. E é uma planta que a gente também tem usado. Eu gosto de misturar o hortelã tanto junto com a mirra, para aquele outro tipo de banho, como também nesse tipo de tempero, para temperar o peixe, né? Às vezes a gente não tem tantos temperos em casa. E esse hortelã para peixe, só ele com alho e limão, o peixe fica maravilhoso. E a gente tem abundância aqui também na roseira, então ele vai tanto para banho como vai para o alimento. E essa planta que eu escolhi para fechar aqui, um pouco falando das ervas, né, para a gente ouvir a Nil e as demais colegas e trocarmos um pouco essas experiências e saberes, é o boldo. Boldo quase todo mundo conhece, né? Já é uma planta, eu acho que é muito utilizada no cotidiano. Todos os boêmios já têm algum dia um contato com o boldo, porque ele é ótimo para o fígado. Então, se você está com aquela dor do fígado, o fígado comeu alguma coisa que não foi bem digesta, as folhinhas de boldo amassadas, né, com água, deixa descansar e toma, ele é ótimo. Para banho também, só boldo é ótimo. É uma planta que acalma, que refresca. As crianças agora, época de pandemia, a criança não dorme, fica agitada. Travesseirinho de folha de boldo, gente, é uma benção. Pega umas 10 folhinhas, enrola num paninho branco, põe no travesseiro e esse cheirinho deixa lá uns 10 dias. Depois pode jogar fora, pôr no matinho, que eu gosto de jogar planta na terra sempre, né? Eu não gosto de jogar planta no lixo. Eu gosto de voltar para a terra, o que é da terra. Mas esse travesseirinho para acalmar o companheiro, anda meio estressado, nervoso, põe travesseirinho de boldo também. A companheira está
Está estressada? Travesseirinho de boldo. Você está meio estressada, amiga? Faz o travesseirinho de boldo, dorme no boldo. Que o boldo, ó, esse cheirinho, essa fragrância que ele vai trazendo, essa calma, é ótimo para mentalização, é ótimo para a gente fazer aquela reflexão profunda, né? Respirar e dormir, como é ótimo para um banho também cru. O boldo é legal sempre cru também, na fera, deixa descansar, toma banho do pescoço para baixo. É uma planta que, se quiser lavar da cabeça para baixo, né? Muita gente pergunta, por que do pescoço para baixo, né? Porque quase todos os banhos é do pescoço para baixo, a cabeça não. Porque para nós a cabeça é o ponto sagrado, né? É o primeiro que nasce, é onde está a moleira, né? É onde está o nosso centro. Então, nem todo mundo pode usar, dentro da nossa religiosidade, nem todo mundo pode receber todas as ervas no uri. Então, tem ervas que podem nos ajudar muito, tem ervas que podem nos desequilibrar se é uma erva que está no nosso enredo ancestral. Então, de modo geral, quando eu recomendo um banho, eu sempre falo do pescoço para baixo, porque eu sei que vai ser igual canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Canja de galinha é aquele negócio que o máximo que vai acontecer é ou você gosta ou você não gosta. Mas jamais vai acontecer que você fala, tomei uma canja e passei mal comendo um arrozinho cozido. O boldo, nesse sentido, é a nossa canja de galinha. É a única planta que a gente pode tomar banho geral, que não vai trazer nenhum afeto. Por isso que ele pode estar dentro do travesseiro e você dormir tá com ele na sua cabeça, né? Quem tem dor de cabeça, enxaqueca, aquela enxaqueca, aquela dor que dói aqui no meio, ó, põe uma folhinha de boldo ali, enrola a cabeça, deixa a energia do boldo captar aquela negatividade, né, do nosso uri, daquele nosso ponto central. E dentro também da mitologia africana, do sincretismo, Oxalá representa Jesus Cristo, que na Umbanda é o nosso ser maior. E esse ano em especial, de 2020, tem muita influência de Oxalá. Então, esse ano é um ano que eu recomendo boldo todo mês para todo mundo, todos os meus filhos. Eu falo, banho de boldo é igual canja. Toma banho de boldo, dorme com boldo, tá com dor de estômago, o corpo não está legal, toma o chá de boldo. Eu também gosto do chá de boldo cru, com a banda. Tá? Pode fazer também como chá, mas eu gosto mais ele macerado. Que boldo esse ano vai ser tudo de bom na pandemia. Quero dialogar mais, ouvir vocês, estou aqui à disposição e espero que um pouquinho das nossas ervas ajude a cada uma de nós termos dias melhores diante a tantos desafios que essa pandemia, a crise econômica, social, a crise dos afetos, né, das relações, tem nos trazido. Gratidão. Obrigada, Lê. A gente teria agora, eu não sei o que está acontecendo com a entrada, porque o Simpla, ele dá o acesso aos ingressos e depois os ingressos dão acesso à sala a qualquer momento. Ele só não está disponível para novos ingressos. Mas a Nil tinha que ter entrado aqui, não entrou. Não sei, Laura, se você tem como saber o que está acontecendo com ela, que ela não conseguiu entrar. Que entraria às 5 para as 3, ela disse que entraria em 15 minutos, então acho que ela dá para entrar. Tá. E a gente teve esses dois problemas hoje com a Nil e com a Jaqueline, dela tá com problema de energia em casa. Mas, enfim, eu acho, assim, fantástica a fala da Lê, como a Isabel falou, exatamente, ela ilustra o trabalho que está na parede lá no pavão, porque a gente tem a forma de ver como obra de arte, que é uma coisa bonita, e agora a gente consegue saber um pouco do significado, que é bem bacana. Né? E tem uma coisa que eu acho muito legal, que eu estava anotando aqui, que essa relação nossa com as ervas e com o cultivo da terra, principalmente nesse momento de pandemia, é uma forma de cuidar da vida. Né? Eu acho que todo mundo que está em casa
muita gente está mexendo com planta e está pensando, porque eu acho que tem uma atração da terra, né? Da gente ter essa coisa do cuidado, de ver um ciclo, de ter uma responsabilidade pelas plantas, né? O que você pode pôr no sol, o que não pode ficar no sol, quanto que você molha, quanto que você não molha. E eu acho que esse convívio com as plantas, principalmente no ambiente urbano, como a gente está, é super importante, porque é um retorno mesmo na nossa condição de estar lidando com outras espécies, de estar se ajudando, né? O que as plantas nos ajudam e como que a gente ajuda, que algumas plantas também dependem do cuidado da gente, elas não cresceriam sozinhas, né? A gente precisa desse manejo. Então, eu acho que é bem bacana esse reaprendizado que acho que todo mundo está tendo com o convívio com as plantas. Doutora, queria que você falasse um pouquinho da arruda. Eu tenho um pezinho de arruda aqui em casa e ele tá assim, ele cresce, aí depois ele murcha, aí depois volta. E eu sempre vejo assim, eu não sei, mas assim, eu tinha um costume um tempo atrás de andar com um galinho de arruda na orelha, assim, atrás aqui da orelha, quando eu tava me sentindo um pouco atacada, vamos dizer assim. E aí eu gostaria de ouvir você falar um pouco também. Olha, a arruda a gente tem aqui também. Tem dois tipos de arruda, né? Tipo, tem arruda, todas as plantas, de modo geral, mas eu acho que na arruda isso é bastante visível, e nas espadas. Ela tem a arruda macho e a arruda fêmea. A arruda fêmea é aquela arruda mais miudinha, sabe? Que ela cresce, ela fica mais arbustosa e ela tem as folhas menores. E a arruda macho é aquela que vai realmente para cima, ela vai subindo e tem umas folhas bem grandes. A arruda é uma excelente planta de defesa. E ela é aquela planta que eu gosto muito de ter em casa. Ela é uma planta quente, você pode fazer banho tipo guiné, arruda. Ó, o guiné, a arruda, o sal grosso, a palha de alho, elas podem sempre ser combinadas que dão certo para banho de defesa. E dessas plantas todas, diferente da guiné, a arruda é essa mesmo. Você pode sair e pôr atrás da orelha, pôr no bolso e sair com ela, que ela dá esse sentido de proteção. Mas ela, no cotidiano do cuidado, ela não é uma planta de muito nhenhenhé. Eu não sabia disso, mas uma vez conversando com uma herveira do Quilombo, ela falou: a minha arruda eu brigo com ela, porque a arruda não é planta de nhenhenhé, é planta de guerra. E não é que a minha começou a firmar mais? Quando eu ficava arrudinha, o que aconteceu com você? Por que você murchou? Aí eu chegava no dia seguinte, já estava seca, até o talo, assim, daquele grau de seca que joga o vaso e compra outro. Não vai recuperar. Quando eu comecei a falar, opa, pode levantar, sacudir essa poeira, às vezes eu via que mesmo ela de sequinha, eu olhava a raiz, estava verde, ela estava renascendo. Então, a arruda é essa planta aí, que você sempre pode usar com você para espantar, e na sua casa, ela é aquela planta que capta energia. Então, não tem problema se ela secar, se você tiver que substituí-la. Ela não é aquela planta que você se apega, é aquela planta que você sabe que ela está ali para aquilo mesmo. Para fazer a defesa da casa, para te proteger, te preservar, e mesmo na lida com ela, você fala: vamos lá, Ruda, vamos, que ela firma ainda mais. E é uma arruda, é uma planta muito popular, né? Quase todo mundo tem arruda em casa. Alessandra, eu tenho uma pergunta em relação, ligando a questão da maternidade, a questão das ervas com a condição materna. Uma vez, eu tenho uma conhecida que fez uma pesquisa, que está fazendo uma pesquisa, sobre as plantas abortivas, né? Que na época da escravidão,
muitas mulheres, né, para impedir uma gravidez indesejada, né, ou, enfim, fruto de situações indesejadas, né, usavam de, aliás, isso é um costume que existe em muitas culturas, não é só específico para o tempo colonial ou para o Brasil, mas eu queria saber se você tem esse conhecimento de alguma erva ou na história de ervas que são diretamente ligadas à maternidade, tanto à fertilidade quanto à questão de do que a gente chama hoje, né, de contraceptivo, ou, né, porque é uma questão muito importante Uhum. na nossa história, né, o controle sobre os nossos corpos, né, se queremos ter filhos ou não, ou pelo menos alguma alguma tentativa de poder decidir, né, sobre a questão de ter filhos ou não, e como e por quê, né. Tem alguma conhecimento em cima disso? Ah, interessante sua pergunta. É engraçado, né? Porque quando a gente fala muito de ervas, mas eu acho que uma coisa que a Teresa trouxe que é sempre legal a gente lembrar é que quando a gente começa a fazer essa reconexão do que é natural, é muito mais amplo do que somente as plantas que curam, mas com tudo que envolve a terra. Então, no caso mais voltado à maternidade, mais do que algumas ervas específicas para a fertilidade, tem os alimentos que as nossas avós sempre recomendavam que a gente consumisse mais ou menos quando queria procriar. Então, coisas que a gente acabava comendo muito mais quando a gente queria estar mais fértil. A procriação era as raízes. Minha avó tinha muito de fazer a gente comer mais raiz quando a gente queria estar mais fértil. Tudo que é raiz. Aí, beterraba, cenoura, mandioquinha, mandioca, tudo que vem de dentro da terra, minha avó falava que era bom para ajudar a fertilidade. Agora, as plantas abortivas têm diversas, mas uma também que é muito popular, que era muito usada, é a própria arruda. Mas é engraçado, a arruda depende da manipulação. Então, por exemplo, quando nós estávamos em momentos de resguardo, no pós-parto, nós tomávamos chá de arruda para ajudar naquela limpeza do corpo. Então, ela, quando manipulada para o estado abortivo, ela ganha outros elementos. Eu não tenho muito conhecimento profundo de todas as ervas que eram utilizadas nessas benzeduras, mas eu sei que a arruda era uma delas, né? Que tomava tanto para o sentido abortivo, tanto que quando a gente está grávida, não toma nada com arruda, nem banho. Minha avó não deixava a gente tomar com arruda, nada, 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 porque a arruda traz o sentido de defesa, mas se ingerida no sentido do aborto. Em compensação, no pós-parto, nós tomávamos tanto chazinho de arruda para ajudar na limpeza do corpo, como quando estava muito frio, ela fazia como se fosse um quentão com gengibre, arruda, açúcar, um pouquinho de cachaça, o mesmo sentido de limpeza do corpo, de limpar o corpo após o parto. E aí, óbvio, naquela quarentena, várias coisas que a gente não consumia, e comidas podres, de modo geral, né? Comidas que têm um outro tipo de processo de digestão. Então, sardinha, a gente não comia, ovo a gente não comia. Nossa, preciso até recordar um pouco mais disso, não sintonizei. Mas eu vou até xeretar os caderninhos da vovó e Isabel, e te mando depois. Mas tinha uma lista de coisas que a gente não comia. E entre essas coisas, eu sei que tinha sardinha, tinha ovo, quiabo, não comia. Em compensação, quiabo, olha que quando a gente está grávida, nos primeiros 3 meses, quando a gente não conta que está grávida, a gente come quiabo toda semana. Porque quiabo não pega feitiço. E como eu não podia contar que estava grávida antes dos 90 dias, né, só a avó e a mãe que sabia, e o marido, né, normalmente,
E olhe lá, às vezes só a avó e a mãe, depois o marido. Nessas primeiras 3 semanas, pelo menos uma vez por semana, a gente come quiabo, para não pegar feitiço, para afirmar a gravidez. Dizem que quem come quiabo, fica a dica, gente, quem come quiabo não pega feitiço. Não está fechado, Isabel. Obrigada, eu falei Muito obrigada. bom, obrigada. Bom, ainda bem que eu amo quiabo. Estou me sentindo protegida. A Nil chegou, né, Nil? Oi, Nil. Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? E vocês, como estão? Estamos bem. Se você quiser falar agora, todo ouvido. Maravilha. Já chegou na sua Maravilha. hora, pode falar. Mas eu vou falar sim? Ou vocês vão me indagando? A gente já te apresentou no início, então acho que agora você pode ir falando sobre o seu trabalho, sua pesquisa. Tá. Uhum. Ô, Nil, Então. eu vou te fazer, Nil, eu vou te fazer Sim. uma provocação. Que bom te ver, saber que você está bem, saudades, viu? Também, querida. Mais do que você falar da do seu trabalho, que é maravilhoso, como a gente está falando um pouco de modos de passar pela pandemia, modos de cura. E você é uma mestre, griot, também da culinária. Se você puder trazer receitinhas, comidinhas, que a gente possa fazer em casa na pandemia para ficar mais up, mais em equilíbrio, eu vou amar copiar essas receitas. Ah, maravilha. Então, gente, olha, é um prazer todo meu, viu, Lê? Faz tempo que a gente não se vê, né, querida? É sempre muito bom te encontrar, ainda que virtualmente, né? Então, gente, olha, bom, como vocês, eu devo ter sido apresentada, não sei como, mas sou agente comunitária de saúde, né? Estou agente comunitária de saúde, sou uma artista griot, né? Sou culinarista, sou uma sertaneja, né? Sou literalmente filha da terra. E sabe, das coisas que eu tenho muito orgulho, assim, e que tem um significado além do significado que tem a terra onde a gente nasce, mas o lugar que eu nasci é de uma significância tão especial para mim, que é Goiânia, né? Eu estou até com o crachá ainda, gente, que eu saí do trabalho agora. Eu gosto muito dessa coisa de ter nascido no meio do Brasil, né? Qualquer lugar do Brasil eu acho que é maravilhoso, é especial, né? Porque nós temos o privilégio de termos nascido brasileiras e brasileiros, né? E realmente eu tenho o Brasil, para mim, assim, como um lugar extraordinário e ímpar sobre diversos aspectos, né? Então, eu ter nascido no meio do Brasil, isso me traz um significado importante e me traz uma responsabilidade muito grande, que é essa de querer ter algo que eu possa oferecer para os 4 cantos, né? Ou para os 6, né? Porque são 4 e mais um em cima e um embaixo, né? Então, são os 6 cantos, né? Do mundo. E graças a Deus também, eu tive, assim, né, a dádiva divina de ser filha da minha mãe e do meu pai, que é a Dona Maria José de Sena Rodrigues e seu Francisco Rodrigues de Moraes, que foram 2 pessoas assim extraordinárias, com um grande conhecimento de si, né, e do mundo, a partir de suas vivências. Então, imaginem vocês, hoje, como agente comunitária de saúde, a minha grande tristeza é que eu não distribuo sequer 10% do que eu sei que tenho e que poderia transferir, né, transmitir, porque há toda uma burocracia, né, dentro do serviço para a gente poder se expandir nesse sentido, né? Mas da maneira que eu posso, eu me dou muito, né? E o que é muito
incrível é que eu chego também, talvez, muito mais nas pessoas do que eu mesma saiba. Mas o tanto quanto eu posso perceber já é muito maravilhoso, porque desde até o próprio atendimento mais burocrático, que é um cadastro, mas às vezes as pessoas chegam e quando eu termino meu atendimento, essas pessoas me agradecem tanto que eu também não sei se eu fico completamente feliz ou se há uma certa tristeza, porque eu penso, essa pessoa está me agradecendo tanto esse meu atendimento trivial, eu imagino que em alguns outros serviços essa pessoa pode ter sido muito maltratada, porque às vezes o que a gente deu foi tão somente o ouvido e a atenção devida, né, a um ser humano. E mais ainda, a uma pessoa que está dentro de um ambiente de saúde, buscando saúde, né, que já vem com um olhar de doença, de tá vindo doente e procurar um auxílio, né? Então, é muito importante a gente receber bem essas pessoas, né? Bem, gosto demais de cozinhar, tenho no coração assim um lugar que está sendo preparado, talvez nunca esteja pronto, mas é um lugar de dar tudo o que eu desejo em um prato para as pessoas comer, né? Esse meu desejo de bem-estar, o meu desejo de cura, o meu amor, a minha sinceridade, a minha nilvanda, sabe? Eu dou a nilvanda nos pratos, né? Para que me comam, né? E passemos de uma vez por todas a nos integrarmos numa coisa só. E eu acredito demais que a comida é isso. Sou eu entrando né, a cozinheira entrando na sua corrente sanguínea, é a cozinheira entrando em você e se tornando a mesma que você é e vice-versa, né? E por isso mesmo é que eu não como em qualquer lugar, não como qualquer comida, né? Eu me lembro que muito pequenininha minha mãe ensinou a gente quando alguém vai lhe dar algo, que você tenha qualquer dúvida do merecimento daquele presente ou do porquê, né, que a pessoa está te dando, se da intenção, porque às vezes as pessoas também podem te dar uma coisa com uma intenção torta, às vezes até inconsciente, então você receba com a mão esquerda, né, que é a mão do seu coração, e o coração realmente, não esse coração físico, mas é que esse coração universal também é representado por esse lado esquerdo. Então, você recebe com a mão esquerda e traz lá de cima as bênçãos do céu e purifica aqui o seu presente, seja ele o que for, seja do tamanho que for. E aí você, então, faz uso desse presente, né? E aí, quando é comida, então, você recebe aqui, purifica, e aí você pode se servir e servir as pessoas, né? Então, o alecrim é um alimento que é muito bom você comer, que ele traz, né, alegria para você. Então, um chazinho de alecrim, o alecrim no seu macarrão, no seu arroz, na sua comida, né? Quem come carne, né? Você pode fazer o sal de ervas, né? Com alecrim, manjericão, o tomilho. E aí, quando você tempera a sua carne com esses condimentos, você às vezes nem precisa pôr sal, porque ele extrai o sal, né, da carne. Eu estou aqui dando uma receita de carne, porque como sertaneja que sou, já comi muita carne, e hoje eu não como mais, mas eu compreendo ainda quem come e respeito e até preparo, porque os maiores Budas, né, dos que eu já tive notícia, eles também passaram por esse processo, né? E até mesmo quando eles não comiam, tem um Buda, né, um dos patriarcas do Tao, que é o Huineng. Ele é um Buda analfabeto. Ele, no seu processo, né, de iluminação, ele nunca comeu carne, né? E ele foi morar numa comunidade de bárbaros, assim, e que
não é que quem coma carne seja bárbaro, é que aquela comunidade realmente era de pessoas muito bárbaras, e ele mesmo não comendo, ele preparava com todo o seu afeto, né, a comida. E só o fato dele não comer já motivava as pessoas a se questionar, né, por que ele não comia. Então, primeiro, não era nem porque eles comiam, é porque o outro não comia, né? Então, eu, como uma grande carnista que fui, eu preparo ainda uma carne se alguém precisar, né? Na minha cozinha, não, eu já prefiro fazer a comida vegetariana, né? Ovo lacta, mas para quem gosta, eu preparo e sei preparar muito bem. Então, os pães, por exemplo, sabe? Prepare um pão, coloque maçã, canela e açúcar, né? Pode ser mel ou pode ser um açúcar mascavo, e faça essa comida e sirva esse pão. É de muita felicidade, é de muito amor, é de muita alegria, é de muito bem-estar. Você pode experimentar, pode comer e pode servir para você ver. Agora, eu peguei, na hora que eu estava chegando, eu peguei a colega falando para a Alessandra sobre a questão da fertilidade. Aí você vai vendo o que é a intuição da mulher, por exemplo, né? A minha mãe, ela tomava café, ela precisava tomar café e ela ficava mal quando ela não tomava café, porque agora já tinha chegado num ponto que era o seguinte: se ela tomava café, ela tinha muita dor de cabeça porque a pressão dela subia devido à cafeína, mas se ela ficasse sem tomar o café, como o organismo dela já estava dependente, né, vamos dizer assim, da cafeína também, e do café, e talvez até o próprio hábito de tomar o café, né, porque o hábito de qualquer coisa é algo que interfere muito na nossa saúde também, né? Para você se livrar de um hábito é a coisa mais difícil que tem, inclusive em questões espirituais, né? O que é mais difícil em termos de desapego, né? Para a gente desapegar mesmo da matéria e seguir no espírito, são os apegos. E os apegos a hábitos, isso te segue até com o seu espírito, até na sua, né? Até eternamente. É algo que é difícil. Então, minha mãe tinha essa dificuldade. E aí ela não conseguia, ela precisava tomar café. E aí que ela atinou com o sentimento dela, né? Com a sinestesia dela, eu acredito, e um dia torrar o feijão andu. E a gente morava no Maranhão, né? No sertão do Maranhão, onde eu me criei. E aí minha mãe, nós tínhamos muito andu, né? Plantado pelo terreiro, assim. Aquilo fazia sombra, eu brincava embaixo dos pés de andu, que era ótimo, né? Aquela sombra maravilhosa. E minha mãe começou a colher o andu e torrar e moer e fazer, né, o que a gente chamava de café de andu, que é muito semelhante a uma cevada. E aí ela resolveu essa questão. Ela tomava esse chá de andu torrado, ela não tinha dor de cabeça e ela supria o hábito, né, de tomar o café. E aí você vai pesquisar o andu, o que é que você encontra? O feijão andu é um feijão apropriadíssimo para a mulher, porque ele tem uma quantidade tão potente de selênio que nós perdemos na menstruação. Então, se você comer todo dia uma porçãozinha de feijão andu, você supre esse selênio que a gente perde ao longo da nossa vida, sobretudo mulheres, né, da minha faixa etária, né, dos 40 para cima, eu já estou acima dos 40, né? Mas a partir dos 40 é um alimento excelente para repor o que a gente perde, né? Além do selênio, ele tem também cálcio, ele tem ferro, tudo isso é muito importante para todo mundo. E o banho feito com a folha do feijão andu é um banho que as mulheres podem usar constantemente, porque ele previne as afecções, né, das vias
baixas, né, do trato urinário, e ele promove a fertilidade. Então, quando a mulher quer engravidar, por exemplo, ela começa a fazer banho de andu, da folha do feijão andu, né? E aí ela pode tornar-se fértil ou aprimorar, né, a sua fertilidade. Então, era muito, muito aconselhável para as mulheres que estavam querendo engravidar, que passassem a comer o andu, a fazer banho, né? E se você está próximo, né, à plantação, converse também com o andu, né? Porque, como a gente sabe, né, as plantas são seres, né, diferentes de nós, mas são seres vivos, né, que respiram, inclusive, que sentem, né, que se movimentam e que ouvem também. Então, se você tem no seu quintal suas ervas, converse com elas, porque além do poder que elas já têm, que às vezes você acessa inconscientemente, mas você pode mesmo pedir para a planta, né? E mais do que pedir, você pode agradecer por tudo que ela já propõe para você, para as demais pessoas e para a própria terra, né? Porque ela está ali constantemente trocando com a terra, né? Essa energia. Então, a gente tem que conversar com tudo nesse mundo, mas com os animais, com as plantas, com o rio, com as pessoas, obviamente, sabe? Pode conversar, converse com suas coisas. E quando você vai fazer uma comida, você não imagina para quantos e para quantas você está cozinhando. Porque há todo um povo para você alimentar, desde a sua família até quem mais você possa oferecer. É muito bom você desenvolver, se for do seu gosto, desenvolver um hábito de vez em quando, né, na constância que você desejar, faça uma comida para alguém, sabe? Não precisa ser alguém especial. Bota uma comidinha na latinha de margarina e vai para o seu dia. Quando você encontrar uma pessoa que vibre, que merece aquela comida, dê para a pessoa. E dê tudo que você pode para essa pessoa ali. Ela vai receber. E aqui no seu caldeirão é onde você vai pôr tudo o que você quer dar. Você vai pôr tudo nesse caldeirão, né? Agora, se esse todo que você puser, você não puser com o coração e com a sua fé mesmo, aí não vai adiantar. É como tentar acender um fogo sem fósforo, né? Então, você precisa desse combustível verdadeiro no seu sentimento, no seu coração, na sua mente. E isso chega, assim, às pessoas. Então, enquanto sua panela está fumaçando, os santos estão aqui, ó. Os Budas estão aqui se alimentando do cheiro, né, da sua comida, e tantos outros seres divinos, né, estão aqui, ó, que não comem mais fisicamente, eles estão aqui, ó, cheirando, se alimentando da sua comida, sabe? Então, acredita-se, inclusive, que quando sua panela queima, é porque alguns santos não gostaram do que você estava fazendo ou da forma como você estava fazendo, né? E eu me lembro, uma vez, uma amiga me contratou para fazer uma oficina no encerramento de um curso que ela dava na Unicamp, né? Ela era professora naquela época na Unicamp. A Érica Gisbré, a Alessandra sabe quem é. E aí ela me contratou para fazer uma oficina, que foi o lançamento da minha oficina Tambores e Sabores. Se eu não me engano, isso foi em 2011. E aí eu fui fazer essa oficina para o encerramento da turma dela, né, de um curso lá de etnociências lá que ela dava, né? Etnografia. E a Érica é vegetariana, eu nem era ainda na época. E aí eu peguei e fiz aquele banquete, eu fiz farofa de carne seca, né? Que é um prato maravilhoso lá do Nordeste, né? Eu fiz a paçoca de carne seca, né? Arrumei até um pilão para socar aquela farinha e fazer originalmente, né?
eu inventei um sorvete aquele dia, que é um sorvete de banana com coco e leite condensado, só que aí eu fiz um caramelo de cuchá, né? Um caramelo com a flor da vinagreira. E ficou aquele caramelo azedinho. E uma coisa que eu sou também essa, que eu não tenho receitas prontas. Eu vou fazer um prato e aí vem, vamos fazer isso? E aí eu faço na hora aquilo e incrivelmente as coisas saem muito boas, né? Dão muito certo. E eu fiz isso, eu fiz uma fava com piqui, leite de coco, eu fiz o arroz, né? O arroz que eu chamo de arroz corado, né? Que é o arroz corado com açafrão. Enfim, eu fiz um banquete. E aí a Érica não iria comer aquela comida, ou talvez até do jeito que ela até ia comer alguma parte, né? Que ela é bem essa pessoa também, assim, compreensível e dedicada. Mas aí eu falei, eu vou fazer um prato para ela. E aí eu fiz uma torta de legumes para a Érica. E eu estava tão feliz por tudo que ela já fez comigo e por aquele convite, porque eu queria muito inaugurar essa oficina, né, Tambores e Sabores, que é onde eu trago toda uma tradição. Então, se eu vou dar a dança do maracatu, eu trago a história do maracatu, a dança, o canto, o batuque e uma comida típica daquela região onde se faz o maracatu. Então, essa é a oficina Tambores e Sabores. E aí eu peguei e comecei a fazer essa torta para a Érica. E ali eu pus a minha mãe agradecendo, eu pus o meu pai feliz, tocando um samba para ela e agradecendo pelo que ela estava fazendo para a filha dele. Eu coloquei minha família inteira agradecendo a ela, eu coloquei meu amor, meu respeito, minha gratidão, todas as curas possíveis de felicidade, de prosperidade, de discernimento para ela, de auto-reconhecimento para ela. E junto com isso eu botei coentro, mandioquinha, farinha de arroz e preparei curry, né? O curry que eu falo, e preparei aquela torta para ela. E quando ela foi buscar as outras comidas na minha casa, que no lugar em si não tinha onde preparar, então eu preparei tudo na minha casa. Quando ela veio pegar, ela colocou tudo dentro do carro, né, do porta-malas, e eu peguei a travessa com a torta dela e falei, e essa é a sua torta. E eu já tinha cortado toda em pedacinhos assim. Aí ela falou assim, ela pegou um pedaço e falou, eu quero um pedaço agora. Estava quentinha. E ela começou a comer e as lágrimas começaram a correr dos olhos dela. E nem ela sabia direito porque estava chorando. Ela só olhou para mim e falou assim, Nil, sua comida me emociona. Então, assim, além da fé que eu tenho, mas aquele dia foi uma das provas mais reais que eu tive de que é possível sim, de que é verdadeiro sim, que você dá vida assim como você pode matar alguém com um prato de comida quentinha, sabe? Não precisa estar com bactéria, não precisa estar estragado. Então, melhor que se dê vida, né? Mas é isso, né? Então, assim, a cozinheira, ela tem o dom da vida e da morte em suas mãos, no seu caldeirão, né? Na sua cozinha. Mas, em geral, elas prezam pela vida. Então, elas procuram alimentar não só o bucho, né? Não só a barriga, mas procuramos alimentar o espírito das pessoas, né? Então, após um prato de comida, seja ele qual for, nunca mais você é a mesma pessoa. Você é a fulana de tal depois da comida da outra fulana, sabe? Isso é uma grande verdade e também ouvi dizer de um grande mestre, né, do taoísmo, que ele nem sequer comia nos eventos que ele ia. Ele sempre levava a sua marmitinha pronta de casa para ele ter certeza que ele estava comendo o que ele gostaria de comer.
né? Agora, nas festas, né, de santo que você vai, pode comer tranquilo, porque ali essa comida ela já é feita com esse axé também visando a cura, o bem-estar, a longevidade, né? Então, nessas casas você pode comer muito tranquilo, porque é cura que você vai receber. E é por aí. Outro modo que eu gosto muito de trabalhar as curas, né, é através da arte, além da arte culinária, mas a arte da dança, do canto, né, o teatro, né, a manifestação. Isso tudo são vertentes muito potentes também para a gente trabalhar, né, as curas, né, e trazer bem-estar para as pessoas, né. E eu me lembro de uma vez que eu cantei para um amigo, né? Até uma. Na verdade, é uma introdução que eu concebi, que é de um blues, sabe? Eu chamo de blues, porque o que eu entendo, às vezes, quando um acadêmico vai traduzir, ele fala: não, mas faltou uma nota para ser blues, essa nota tinha que ir mais para cá ou mais para lá. Mas no coração a gente sente diferente, né? E aí, uma vez eu fiz um blues, né? E que aí ele tem um canto, ele começa com um solfejo que é assim. Eu só quero ser quem sou, sem disciplina da razão. Eu não tenho disciplina, não. E tô querendo te ver hoje mesmo, logo à noite. Até pode chover. E a gente acaba ficando para depois. As crianças estão na sala, na cozinha podemos fazer. Muitas delícias sobre a mesa, deliciosas sobremesas. Até já, até já, até já. E um amigo meu, esse amigo, para que eu estava cantando, ele foi à praia um dia. Inclusive, eu devia ter ido naquele passeio, mas eu não consegui. E quando ele estava lá nas pedras, ele se machucou. Não sei se foi o joelho, o pé, alguma coisa, ele se machucou lá. E aí ele ficou sozinho lá atrás das pedras, que ele estava subindo uma pedreira para mergulhar, né, num buraco do mar lá. Então, e os amigos estavam do outro lado. E aí, quando ele se machucou, ele estava sozinho. E aí ele disse que ele ficou com tanta dor e ele falou: poxa, não tem ninguém aqui do meu lado, né, para me ajudar. Ai, tá doendo. Ele só se encostou nas pedras
E aí ele disse que ele lembrou de mim e lembrou desse canto. E aí, como o canto também, ele acaba fazendo uma invocação a Nanã, né, que é a grande mãe ancestral, né, a vozinha, né, a mãe primordial, né, Lê? E aí eu tinha falado da Nanã para ele quando eu cantei isso, que eu falei, eu sinto muito a Nanã quando eu canto esse canto, né? E aí ele lembrou disso e aí ele começou a cantarolar, só esse solfejo do início, né? E ele falou que a dor dele foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo, e ele ficou muito emocionado também. E voltou, e me contou isso, né? Foi o Rodolfo Fordiani. E ele voltou e me contou isso que tinha acontecido com ele. Então é isso. A sua cura está aonde a sua fé busca, sabe? É só buscar e ela vem, sabe? É assim que eu acredito, é assim que eu pratico, é assim que eu busco, é assim que eu ofereço, né? Mas como dizia a minha mãe, eu não ofereço cura a ninguém se você não estiver buscando, porque aí você não vai, né? Vocês não vão se encontrar, você e a cura. Não adianta eu estar te dando o que você não está pronto nem com desejo de receber. Então, é assim que eu compreendo, é assim que eu busco, inclusive dentro da academia também, que eu ainda sou graduanda, né, pedagogia, estou ali buscando esse aprendizado institucionalizado também, que eu preciso, né? E eu acho, e honro também as academias, eu acho que, né, os métodos, né, acho que eles são um modo mecânico, mas que também te coloca em contato com o divino, pode te colocar em contato com o divino, sabe? É como a meditação. Tem pessoas que estão constantemente, né, em nirvana, né, na sua elevação. E já tem as pessoas que precisam parar, respirar, concentrar, né? Então, eu coloco a academia nesse lugar de separar-se para, né? Então, eu honro, agradeço, né? E valorizo a academia também por isso. E ela também é um lugar de aprendizado, de produção de conhecimento, e isso também é divino, né? E importante para um mundo melhor, né? Para pessoas melhores. Aí é assim que eu acredito, né? Muito, muito legal. Adorei as conversas. É isso Maravilhosa. Maravilhosa, sim. Essa coisa da comida, enfim, é muito pessoal, né? E é um descobrimento que acho que cada um tem um período na vida que entende isso, né? Porque tem aquela coisa do cozinhar por obrigação, que as pessoas acabam, né? Ai, tem que fazer comida na hora, tal, que é uma coisa que acaba não dando prazer. E quando a gente tem, acho que assim, tem muito também a ver com o que a gente traz da família, né? Acho que famílias que sempre cozinharam juntas trazem esse gosto pela comida, pelo compartilhamento, né? Esse gosto de fazer para alguém comer, nem que você não coma. Então, eu acho que... E é uma descoberta. Para mim, assim, a minha mãe não gostava de cozinhar, meu pai gostava, né? Então, assim, eu demorei muito para pegar gosto de cozinhar, né? E aí, assim, tem algumas coisas que eu gosto e faço bem, e outras que eu não sei de onde eu vou ter que, enfim, tenho que testar. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas tem muito a ver isso que você falou, assim, quando você põe na cabeça, não, eu vou fazer uma coisa para alguém ou com uma intenção, sai. Pode não sair igual a receita que você está seguindo, mas sai bom. É muito legal isso. Tá bom. E tem uma coisa, querida, também, que é assim, eu acho que na nossa cultura, né, não sei se na cultura ocidental como um todo, mas na nossa cultura brasileira, a gente tem o hábito de comer muito. Eu sempre acho que a gente come além do necessário para alimentar nosso corpo mesmo. Então, com esse hábito de comer muito, né, o que, por um lado, também, em determinadas famílias, acaba gerando desperdício, que é algo
contra o que eu luto veementemente, né? Porque quando a gente vê o tamanho da fome no Brasil, é um absurdo alguém jogar, né, pratos e pratos de comida no lixo. Então, eu acho que isso passa pela nossa educação, sabe? E que acho que é algo que todo mundo precisa parar e observar suas panelas, observar seus pratos, o quanto você precisa e o quanto você está desperdiçando. Então, com esse hábito de comer tanto, você veja, a família mais humilde, né, que não está na linha da pobreza, né, infelizmente tem essa linha que a gente não pode colocar aqui, porque, né, são pessoas que realmente não têm o que pôr no fogão para cozinhar, e eu jamais vou me esquecer delas, né? Mas o pessoal que está, né, a família mais simples que tem ali sua cesta básica, seu arroz, seu feijão de cada dia, são poucas as famílias que não têm ali, no mínimo, 3 pratos, né? De 3 a 5 pratos para cada refeição, que é o arroz, o feijão, uma carne, uma salada e talvez mais alguma coisa, né? Que é um legume, um refogado, tá? Desses 5 alimentos, quanto tempo a cozinheira precisou? Quanto empenho a cozinheira precisou colocar? E essa cozinheira, nas famílias, em todas as famílias simples, é a mãe. Quando não é a mãe, é a filha da mãe. Como eu, que era a filha da mãe mais jovem, era a que ficava em casa, então era a que cozinhava. E aí acabei herdando esse legado, mas muitas passam por isso. Então, assim, daí vem, às vezes, também esse não prazer de cozinhar, porque aí é isso que você estava falando. Mas a partir do momento, né, que a gente tiver a oportunidade de falar, não, agora eu saí, né, já da casa da família, agora eu vou fazer uma comida, mas assim, hoje eu vou fazer aquele prato que eu gosto. Então, faz uma torta com todo aquele jeito que você quer fazer, com tudo aquilo que você quer, e não faça mais nada. Coma a sua torta com um suco. E aí você vai perceber muito melhor o que você fez, você vai fazer com muito mais gosto, e eu garanto, e minhas ancestrais todas garantem, vai te alimentar sobremaneira, sabe? Muito além do que aqueles 6 pratos de comida te alimentaria, sabe? Porque alimentou o seu prazer mesmo, a sua alma, sabe? E todos os seres que vieram comer no preparo dessa comida. Então é isso. Então, a gente está falando do quê? Mais uma vez, da violência doméstica, da violência contra a mulher, da questão de que a mulher tem que dar conta, a mulher tem que ser cozinheira, a mulher tem que ser lavadeira, tem que ser arrumadeira e tem que ser boa de cama ainda, e tem que ser bonita, tem que ser cheirosa, não pode envelhecer, entendeu? Então, a gente está falando de violência contra a mulher. Então, é importante que a gente reconheça, né? Mesmo, eu acho que, inclusive, a mulher que ousar dizer eu nunca sofri violência, ela, com certeza, é uma mulher que sofreu e que está em violência, porque só pelo fato de ser mulher, ela tem que admitir-se uma mulher em estado de violência, né? Então, é assim que eu acredito. Não, você falando, eu fiquei pensando assim na minha relação com comida, né? Porque eu também adoro cozinhar, muito assim, eu gosto muito, mas sobretudo cozinhar para outras pessoas, assim. E é engraçado também, porque a minha mãe e a minha avó são pessoas que não gostam de cozinhar. A minha avó, assim, ela sempre cozinhou muito bem, sempre fez almoço, assim, para a família toda e tudo mais. Só que, assim, ela não gostava, assim, de cozinhar. E que eu sei, assim, que eu recebi, na verdade, né, essa vontade foi mais da família do meu pai, e que é muito presente, assim, para mim, como a comida tá, assim, no sangue, assim, deles, porque mesmo eles não me ensinando nada,
eu sempre aprendi vendo, né, ele e as minhas tias cozinhando. Mas toda vez que eu cozinho alguma comida, assim, que é dessas que eles falam que a minha avó que ensinou para eles e que passou para eles, é muito intenso, assim, como eu sinto a presença da minha avó, sabe? Quando eu estou fazendo as coisas. E é muito louco, porque, assim, ninguém me ensinou, mas ao mesmo tempo eu sinto que ela me ensinou. Mas eu nunca conheci a minha avó paterna, entendeu? Ela morreu quando meu pai tinha 20 anos, ele nem sonhava em casar, em me ter, entendeu? E aí, mas eu sempre gostei muito, assim, de saber as coisas que ela cozinhava, e eu perguntava para eles, né, quais eram os pratos que eles gostavam, que ela fazia, e meu pai sempre, assim, todas as histórias que ele conta envolvem a minha avó, envolve comida, envolve mesa, assim, cheia de coisa. Ele falando que uma vez ele tinha criação de pomba, porque ele fazia ele fazia briga de pomba com os vizinhos dele, e aí a minha bisavó um dia veio, a minha bisavó é libanesa, e aí ela veio, assim, do Líbano para cá, e aí ela viu o quintal cheio de pomba, falou para minha avó, não, vamos dar um fim nessas pombas, pelo amor de Deus. E aí, no fim, ela fez as pombas, cozinhou as pombas todas, serviu as pombas, e aí, no fim, tipo, meu pai comeu a pomba, assim, de, tipo, encher a cara, assim, de tão gostoso que tava, e aí depois ele foi, assim, no quintal e viu que as pombinhas dele não estavam mais lá, e ele ficou super triste, mas, enfim, é uma coisa, assim, é muito, muito intenso, assim, essa relação que a gente tem, né, de, tipo, como uma comida pode curar, mas, ao mesmo tempo, pode não curar, se ela quiser, né. Mas, enfim, eu queria, assim, mais falar dessa relação que eu tenho com a comida, que eu sinto que a minha avó, ela tá sempre presente, assim, quando eu tô cozinhando. Eu sempre sinto ela ali, assim, no cantinho da cozinha, vendo se eu tô tostando bem a berinjela, se eu tô fazendo arroz certo, se eu tô colocando lentilha bem, assim, no arroz, sabe? Essas coisas, eu sinto muito. E eu queria falar outra coisa também, que eu estava lembrando que eu sou da Unicamp, né? E aí, na época que teve a greve, né, que teve a ocupação da reitoria, que a gente ficou lá na reitoria, a gente se dividiu em vários setores, né? Tinha um setor que era para fazer piquete, um setor que era mais do movimento estudantil, assim, que ia para fazer as marchas mesmo, e tinha o setor que eu fazia parte, que era o da cozinha. E aí a gente sempre fazia, né? A gente fazia o café da manhã, a gente fazia o almoço, o jantar das pessoas. E aí teve um momento que a gente viu que as pessoas elas estavam reclamando, né? Porque a gente também fazia uma grande parte comida vegetariana, e a gente, tipo, militou para que tivesse comida vegana também, porque tinha muita gente vegana lá, enfim. E aí tinha vezes que a gente não tinha, porque a gente recebia doação, então não tinha mistura, né, às vezes. E aí a gente fazia comida só vegetariana ou só vegana, e aí o pessoal reclamava, achava ruim. E aí a gente começou a perceber, assim, do quanto a gente começou a ser um pouco preterido, assim, em relação aos outros grupos, né, grupo de segurança, grupo da manifestação e tal, como um grupo que, tipo, deixa eles aí, eles não têm tanta importância, né, eles não são tão importantes, assim, para a revolução, vamos dizer assim. E, na verdade, eu penso que é justamente o contrário, né, e assim, ninguém luta de barriga vazia, entendeu? Não existe isso, assim. A comida, ela tá na base de tudo, e aí é muito estranho, inclusive, né, que a gente viva num país como o Brasil, que tem toda essa questão da terra, toda a questão de, tipo, do fornecimento, né,
da abundância, e a gente não parar para pensar que a barriga cheia, barriga vazia não faz nada, né? E de como isso é tão central, assim, para a luta. A comida, né? E tem uma coisa Com também daí certeza. que é a origem da comida, né? Porque a nossa sociedade aprendeu que comida é uma coisa industrializada, que você compra pronto e é tipo ração, né? Você só precisa se alimentar. E, na verdade, o que a gente vai ter que redescobrir é que o alimento é outro, né? O alimento da comida mesmo é a energia é isso que a Ale falou, quer dizer, a energia de cada planta, o que ela traz, essas memórias que a gente tem, rituais de comida, né? Eu sei da família do meu pai, que é espanhola, assim, as comidas que mais tocam são aquelas comidas de uma panela só, que é uma coisa de um caldeirão mesmo, que você faz aquela mistura e tem os temperos, e, enfim, a maioria das origens dela tem a ver com da onde veio no campo aquilo que era o que tinha, né? Por exemplo, meu pai vem da região de Valência, na Espanha. Então, assim, tudo que foi exportado da Espanha para fora, como a paella, que é uma comida sofisticada, cheia de camarão, lagosta, não é. A paella é uma comida do campo, feita numa fogueira, com o que tem. É o arroz e o que tem. E é muito engraçado, porque, assim, o que tem na paella, seja de frango, alguns, coelho, outros, verdura, eles chamam de tropeço, porque é o que tem. É um arroz com o que tem. E ela acabou sendo exportada como uma comida super sofisticada, mas ela é uma comida totalmente camponesa, feita naquela panela redonda, numa fogueira, e todo mundo come da própria, com colher de pau. Essa é a tradição. Então, assim, eu acho que essas comidas de um prato só, de um panelão, né, a própria feijoada que a gente tem, isso sim, eu acho que é uma comida ritual, né? Que é a coisa que você vai pondo o que você tem ali e transformando aquilo, é uma alquimia, né? No melhor que pode ser. É muito legal isso. Com certeza. Eu gosto muito disso, né? E eu gosto de cozinhar e de servir a comida, sabe? Então, eu tenho esse hábito de reunir as pessoas na minha cozinha e aí eu fazer essa comida. Eu adoro o panelaço, né? Esse bom panelaço. Por exemplo, você fazer um baião de dois, né? E aí acrescido de piqui, por exemplo. Eu vou falar muito de piqui porque, além de goianiense, eu sou maranhense também. Então, é um povo que ama piqui, né? Mas aí você acrescenta no seu baião de dois o piqui e as carnes que você quiser, né? Para quem come carne. E aí você não precisa fazer outra coisa, você pode servir só isso aí e, no máximo, uma salada, né? Que ajuda também na digestão. E aí, uma vez, eu fiz, né? Para variar uma das oficinas, né? Tambores e Sabores, uma versão que eu fiz. Morava numa casa maravilhosa lá no Világio, enorme. E aí, eu reuni umas pessoas lá para dar uma oficina dessas. E aí, eu fiz o piqui. E aí, fui servindo, né, o primeiro prato para todo mundo e contando, olha, tenho que explicar que o piqui ele tem que ser comido assim, você não pode dar uma dentada nele, porque ele é cheio de microespinhos e, enfim, vai te ferir, explicando toda a minuciosidade que é comer o piqui, né, para quem não conhece o piqui. E um dos meus amigos mais íntimos, que estava presente naquele dia, eu não sei como, eu acho que ele devia estar lá para o fundo, quando eu comecei a servir a comida, e então já estava todo mundo sentado, comendo, e ele chegou e foi na panela e fez o prato dele, e eu não vi, porque eu já estava sentada comendo também, depois de ter orientado todo mundo. Meninas, ele pegou o piqui e deu-lhe uma dentada, sabe, no piqui. E aí uma amiga que estava do lado dele, ainda bem que ela observou a recomendação e viu quando ele mordeu. Ela já imediatamente falou para ele: você deu uma dentada no piqui? Ele já nem respondia, ele já estava assim, ó. Uhum. Aquilo foi tanto espinho no céu da boca, na língua, na gengiva dele, que eu parei meu almoço para socorrê-lo.
e literalmente para salvá-lo, porque se você engolir o espinho do piqui, aquilo pode cravar nas suas paredes estomacais, né? E nesse trajeto todo, e vai te trazer severas consequências, né? E aí eu parei, deixei meu prato e fui, fiquei horas a fio com uma pinça, tirando cada espinzinho da gengiva, da boca dele, né? E aquilo foi um aprendizado tão grande, tenho certeza que para mim e para ele, que, assim, de certo modo, né, eu assumo que houve algum descuido meu, porque não era para eu não perceber qualquer pessoa indo se servir sem que eu tivesse servido o primeiro prato, mas e ele, né, não devia jamais ter infringido essa norma da cozinheira, né, que é não aceitar que ela fizesse o seu primeiro prato. E eu sei que não foi isso, não foi o não aceitar, foi mesmo o desaviso, né, o estar aquém daquilo e chegar num momento, e por já ser íntimo da casa, mas ali estava acontecendo um evento, né, e aí ele acabou passando por essa situação de reflexão também, né? Eu tenho certeza que foi para ele. Então é isso, a cozinha ela traz esses perigos também, né? Que é de você de repente comer a semente de uma fruta que não é comestível, engolir um caroço que não é para engolir, comer algo cru que não pode ser comido cru, enfim, né? Então a cozinha é cheia de mistério, né? De tudo isso. Mas os melhores, a minha mãe, ela fazia, e hoje eu replico, né? Ela fazia o capitão de feijão, né? Que é uma farofa de feijão, porém um pouquinho mais úmida do que uma farofa. Ela fazia com toucinho, né? De porco e tal, e feijão e farinha de mandioca, né? Farinha de Cuba, que a gente chamava, que é aquela farinha grossa, né? Amarela, e muito bem temperado com condimentos, com coentro, que não pode faltar na cozinha nordestina, né? E aí ela pegava e fazia um capitão, né? Que a gente chamava de capitão. Ela fazia um bolinho assim na mão, um amassado daquilo, e servia para nós todos um capitãozinho para a gente comer. Então, é das memórias mais deliciosas que eu tenho de ver minha mãe apertando aquilo, sabe? A gordura saindo no vão dos seus dedos, assim, e aí ela servindo aquilo. Eu sempre tinha vontade de lamber a mão dela e ela não deixava, que ela tinha que voltar a mão de novo na panela, mas esse é um desejo que, aliás, acabei de me dar conta. É um desejo que eu não realizei, foi lamber a mão da minha mãe, espremendo aquilo que ela nunca deixava. E aí ela dava, assim, né, pra gente, aquele capitão, e era maravilhoso. É uma das memórias mais deliciosas que eu tenho, assim, da cozinha com ela, né? É isso, meu povo. Ale, você queria comentar alguma coisa, Ale? Eu estou aqui ouvindo essa palestra maravilhosa da Nil, e na cozinha, né? Que aqui na Roseira nem almoço saiu ainda. Então, eu estou aqui ouvindo atentamente as orientações, que se a panela queimar, então não pode queimar. Mas É o santo repreendendo, né? é o santo repreendendo, então estou aqui de olho no santo. Mas é fantástico a gente ver o quanto esse momento de pandemia nos obriga a voltar para as nossas afetividades mais consolidadas, né? As melhores memórias, aquelas coisas que parece que nada abala e nada tira, porque a incerteza nos dá a sensação de que sempre poderemos ter uma perda daqui a pouco sem a gente ter controle. Mas são essas memórias e vivências do passado, essas fragrâncias, cheirinho, né? Cheirinho de comida de pai, de mãe, de vó, de tio, de tempero, de banho de erva, essas coisas são tão simples, elas ganham um outro sentido para a gente, elas ganham uma outra importância e é fundamental, né? Passa pelo equilíbrio, mas passa pelo paladar, passa pelo tato, passa pelo toque, e passa por momentos como esse mesmo, hoje agora, né? Plena quinta-feira, véspera de um dia para os católicos santos,
que a gente pode se reencontrar nas nossas afetividades por um impulso tão simples, que é vamos estar juntas, mesmo que seja entre telas, mesmo que seja cozinhando, mesmo que seja chegando do trabalho, mas para lembrar que é possível, né? É possível, é sempre possível que os afetos recuperem os laços e que os cheiros, as fragrâncias das plantas, os paladares, sejam esses elos, né? Como um cordão umbilical, que vai nos religando até para lembrarmos porque estamos aqui, né? Porque resistimos. Então, estou muito feliz, Nil, de te ouvir, de estar aqui com Tereza, de estar com as mulheres nesse momento especial. Obrigada. Obrigada, Lê. Lê, e agora eu me lembrei de uma oficina que eu fiz aí na Roseiras também, com a Érica também, né? E que cheguei na Fazenda Roseira e não tinha forno, né? O fogão não tinha forno. E eu não sabia que era um fogão industrial sem forno. E na oficina que eu tinha oferecido tinha o bolo de café, né? Que é uma especialidade minha, né? Esse bolo de café, né? E aí eu nem pude pensar que eu não faria aquele bolo. Eu pensei, olha, nem que eu faça uma panqueca, mas eu tenho que servir esse bolo de café dessas pessoas. E aí, quando eu olhei em volta né, assim, na cozinha, eu vi uma panela de pressão industrial também gigante. Eu falei, achei meu forno. E aí eu fiz pela primeira vez uma versão de bolo que eu nunca tinha feito. Eu nem hesitei, eu preparei toda a massa, peguei uma assadeira redonda que tem aí, né, que cabia dentro da panela de pressão. E aí eu falei, eu vou fazer um bolo em banho-maria de pressão. Eu criei naquele instante, né? E aí eu peguei e fiz, né? Coloquei um pouco de água na pressão, preparei toda a forma, botei a minha massa ali e fechei. E, menina, foi uma coisa absurda, porque o bolo dobrou de tamanho, que eu parti ele no meio, fiz 2 bolos, todo mundo comeu o bolo à vontade, o bolo de café, e ficou numa maciez inacreditável, sabe? Muito melhor do que teria ficado se eu fizesse no forno. Então, isso aí também foi um episódio que eu nunca vou me esquecer, sabe? Eu lembro também um dia que você trouxe os nossos bolos do café da manhã, logo que a gente parou de fazer o arraial a noite inteira, e a gente fez em homenagem às mulheres, lembra? E você que trouxe aqueles bolos maravilhosos do café da manhã. Aquilo foi um acolhimento para nossa alma, porque para nós era muito duro ter que mudar o arraial e começar aquele primeiro ano com seus bolos foram curativos. Maravilha. É isso, né? Esses encontros, né? Essas casas abertas, né? Para a gente transitar e buscar e levar. Ai, meu Deus, realmente não tem preço, né? É uma grande parte da riqueza da nossa cultura é esse leve e traz, né? Saudável de coisas, né? De alimento, de trocas mesmo, né? É incrível, é maravilhoso. É isso, muito bom, gente. Adorei. Prazer, Nil, te conhecer. Já me deu água na boca. Vai todo mundo para a cozinha agora para fazer qualquer coisa. Eu fui olhar a panela, estava quase ia queimar. Olha o santo. Estou aqui tentando ligar um pouco o peixe. Eu vi que o barulhinho mudou, falei, opa! Que maravilha, Lê. É isso, então, gente. Gente, que gostoso. Muito boa essa Muito tarde. boa essa conversa. Gostei. Falar de comida é sempre muito bom. E De cura, de erva, de tudo. muito Né? bom. Maravilhoso. Muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada Quem demais. sabe a gente não se encontra aí, né, em algum momento, ao vivo. Eu não tenho dúvida. Eu quero muito participar de uma oficina sua, pelo amor de Deus. Eu quero muito. Esse encontro Olha, vai ter gente. banhos e comida. Sim. Sim, a gente pode fazer uma oficina dupla.
de ervas, Oxe, cenoura, banhos, comidas. Maravilhoso. erva, banhos, erva, banhos, Tambores. reza, comidas e reza, E né? tambores. E tambores. Bom Ai, gente, demais. com certeza, né? Eu falo que esse momento que a gente está passando, eu falo que é o nevoeiro, né? E a minha mãe falava muito da questão do nevoeiro, né? Que quando o tempo está fechando, né? Muitas vezes minha mãe saía no terreiro e olhava para o céu e ela voltava dizendo para a gente: e essa chuva aí, ó, vai destruir a plantação e tal, e deixa eu rezar, porque não era essa chuva que a gente estava esperando. E às vezes ela olhava, né, e aí ela falava, lá vem. Então, quando era essa chuva, assim, essa coisa que vinha com esse mau presságio, né, então ela mandava a gente entrar tudo para dentro de casa, vamos para dentro, meus filhos, vamos para dentro, vamos para dentro. E quando ela saía e ela via, né, aquela chuva com aquele vento especial, aquela brisa, aquela, sabe, aquele presságio diferente mesmo daquele de meus filhos, pode se banhar. E aí a negadinha ia tudo pro terreiro e a gente se banhava na chuva e aí ela sempre, quando vinha essa nuvem carregada, aquela chuva carregada, ela falava: deixa esse nevoeiro passar, entre para dentro, deixa o nevoeiro passar, né? E quando não, ela falava: vamos banhar, né? E então esse momento, né, de pandemia também eu tenho chamado de nevoeiro, né? Então eu falo: deixa esse nevoeiro passar, que a gente vai se encontrar, a gente vai cozinhar, a gente vai fazer tudo isso ao vivo, se abraçar, né? E chamar, né? Chamar em todos os sentidos, né? De chamar as pessoas, chamar as curas, né? E aí eu fiz uma música que chama Nevoeiro, né? Então eu vou me despedir com ela, tudo bem? E aí o nevoeiro é exatamente isso aqui, ó. Vocês são aqui de Barão, não? Sim. Vocês Sim. duas meninas, Uhum. então talvez vai fazer bastante sentido o que eu vou cantar aqui. E para ler, com certeza que ela conhece as pessoas que eu falo nessa música, né? E daí ela é assim, ó. Quando o nevoeiro passar, quando o nevoeiro passar, quando o nevoeiro passar, mesmo que eu esteja sozinha, eu já saberei dos espinhos que eu consegui pular. Vou chamar toda a mulherada pra gente limpar, casoar. Alecrim, canela e mirra, vem trazendo amor pro arraiar. Quando o nevoeiro passar, quando o nevoeiro passar, vai ter forrozão na quebrada, com clara sanfoneira no fole, eita angoleira matreira, só vendo essa mina vadiar. Vem Ana Bela Edu de Maria, quando o samba for começar. Vem Manandinga e samba das minas, sambando com maracatuca. Quando o nevoeiro passar, quando esse nevoeiro passar, quando o nevoeiro passar, eu vou chamar a rapaziada. Vamos celebrar os amigos que partiram além-mar. O nevoeiro fez revelia, nossos sonhos soube arrasar. Menino, eu sofri, confessei meus segredos. Menino, eu tive medo, mas estou aqui para louvar. Menino, eu sofri, confessei meus segredos. Oh, menino, eu tive medo, mas agora eu vou levantar. Menino, eu sofri, menino, eu tive medo, eu tive fé e medo, mas agora eu vou te encontrar.
quando o nevoeiro, quando esse nevoeiro passar, e eu vou abrir a minha cozinha e no meu caldeirão vou botar arroz, feijão e muita poesia pra tua alma eu alimentar. O vesperal começa meio-dia, para as crianças também somar. E eu quero ouvir o grito, alegria! Nas boas-vindas com a sinha. Quando esse nevoeiro passar. Quando esse nevoeiro passar. Quando o nevoeiro... Segura, Lê. Vai. Quando o nevoeiro Vai, passa. nevoeiro. Olha aqui, nevoeiro. Eu vou te Quando o falar, continua. nevoeiro, quando o Vou falar com você nevoeiro, agora, quando o nevoeiro. nevoeiro Você veio passar. aqui, fez uma Quando colheita o sinistra, nevoeiro, que eu quando nem o sei o que nevoeiro, você veio quando o buscar. nevoeiro Eu nem sei se passar. você não veio ensinar o que a gente já Quando o sabia. nevoeiro, Mas olha aqui, quando o nevoeiro. nevoeiro, Eu vou te quando o fazer uma prece. nevoeiro passar. Vá arrasar com outra Quando o freguesia. nevoeiro, Porque aqui agora só tem quando o espaço para nevoeiro alegria, nevoeiro. passar. Show, nevoeiro. Quando o Show, nevoeiro, nevoeiro. nevoeiro, Quando o quando nevoeiro. Quando esse nevoeiro passar. Show, nevoeiro. Show, nevoeiro. Muito bom. Maravilha, gente, que bom, Ai, que que bom, saudade, que bom, Nil. que bom, que alegria. É isso, gente. Vamos se cuidar muito para quando o nevoeiro passar. É isso, gente. Gratidão, meninas. Muito Gratidão, grata a Obrigada, vocês galera. todos. Maravilhoso. Que a gente possa se ver mesmo de verdade em breve. Show nevoeiro. Gengibre sem peso e sem medida. Manda ver. Isso. Show nevoeiro. Tô nevoeiro. Show, nevoeiro. Beijo, Beijo, gente. Gente, Tchau, beijo para todos. Tchau. Até uma próxima. Tchau. Até. Obrigada. Tchau, tchau. Até, Obrigada. valeu, Laurinha. Beijo. Cheiro profundo para vocês. Beijo, Nil, saudades. Se cuida, viu? Beijo, Beijo, Tereza. Se querida. cuidem todos. Querida, Beijinho. obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau. Mãe preta, mãe preta, mãe preta, onde é que estás agora? Tua morada é tão longe, é bem pertinho de Angola. Mãe preta, mãe preta, mãe preta, onde é que estás agora?